Oi, sétimo B, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, galera, bom dia, né? Tô trazendo hoje para vocês, no eixo de linguística semiótica, uma revisão do que a gente trabalhou na aula passada. Eu dei apenas uma introdução do conteúdo, né? Mas antes de falar do conteúdo novo, explicar mais um pouquinho, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, né, do que a gente estudou até aqui no eixo da linguística semiótica. Bem, nós começamos com a estrutura das palavras, né? Já fiz até uma avaliaçãozinha, a maioria se deu bem, né? Teve uns que não fizeram, não me devolveram, mas a maioria fez. Então, quando nós estudamos a estrutura das palavras, nós vimos que a origem das palavras, né? Que a estrutura nada mais é do que a origem das palavras. E também nessa mesma oportunidade, nós estudamos o desenvolvimento das palavras, né? Que antes, aí falamos, né? Antes da introdução, a gente falou, né? Sobre como o homem se comunicava anteriormente, né? Que tinha dificuldade de comunicar-se, né? Dos primitivos, dos que vieram primeiro. E aí depois a gente foi estudar a palavra como uma estrutura. E eu sempre disse para vocês como se fosse uma casa. A casa precisa de um alicerce. Uma árvore, a árvore para se sustentar precisa da raiz. E assim foi as palavras, né? E aí nós estudamos, né, conceitos. Eu não fui bem afinco, né? Eu trabalhei mais só para uma noção, já que o livro de vocês cobrou, para vocês terem uma noção. Alguns tiveram dificuldade, outros pegaram o conteúdo de boa. A gente entendeu que radical é a origem da palavra, que para sapateiro existir, primeiro teve que existir o sapato, né? E que o radical é a origem. Por exemplo, se eu for pegar o radical, SAP, né? Aí eiro já vai ser uma derivação. E essa derivação a gente chama de prefixo, de sufixo, né? Porque eu trabalhei só essas derivações com vocês, mas há várias, né? Que vocês vão estudar no próximo ano. Então, a derivação do prefixo é quando a palavra cresce antes do radical. E a derivação do sufixo é quando a palavra cresce depois do radical. E aí nós estudamos, né? O que é uma vogal temática, que na palavra é a vogal que é cobrada com mais ênfase, com mais força, né? E pronto, eu fiz uma atividadezinha avaliativa em forma de PDF, onde vocês iam me devolver, né? Para resolver sobre realmente quem era o radical das palavras, se as palavras tinham crescido de origem, né? De prefixo, sufixo, né? Que eu já tinha explicado. E pronto, passamos para um novo conceito, né? Da semiótica, que foi a questão do advérbio e da locução adverbial. E aí eu reforcei para vocês, relembrando as 10 classes gramaticais, né? Que o advérbio, né? Ele exprime circunstância. E aí eu conversando com vocês, nós percebemos que os advérbios a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando sua mãe pergunta onde está sua meia, você diz que está embaixo da cama, sei lá. E aí você usa essas circunstâncias, que é importante, no nosso cotidiano, né? Eu dei exemplos do cotidiano, de como vocês se comunicam em casa, que é importante os advérbios, as circunstâncias, né? Que, por exemplo, se eu for fazer um aniversário e no convite eu esquecer de colocar hora, que é referente a tempo, as pessoas irão ter dificuldade de saber qual é a hora do aniversário. Se eu fizer o aniversário e eu não coloco, quem não me conheceu, não colocar o endereço, né? Que é um advérbio de lugar, as pessoas terão dificuldade de saber, né? Onde é a festa, e por aí vai, né? Então, os advérbios, eles são muito importantes no nosso cotidiano, na nossa comunicação, na forma de nos expressarmos. E agora, né? Eu ainda não avaliei sobre os advérbios, estou projetando para a próxima semana. Na próxima semana
A aula vai ser no Meet e eu vou corrigir as atividades que tem, será uma semana de correção, né? E talvez lá para quarta eu faça uma avaliação com vocês, só revendo os conceitos de advérbio. Eu aviso para vocês no grupo. Mas hoje nós vamos reforçar o que eu comecei, né, sobre coerência e coesão. Aí eu perguntei para vocês o que era coerência e coesão e alguns tiveram dificuldade, né, de dizer esse termo técnico. E nada mais é que compreender algo que eu leio ou alguém compreender o que eu escrevi, né? Então, a coerência é uma interpretação, né? E a coesão é como isso vai ser interpretado. Então, eu trouxe para vocês hoje para reforçar, né, essa questão. Então, tem aqui: um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. O que é que você percebe nessa frase aí que você diz, não era necessário? Você agora está respondendo, um cadáver morto, professora. Um cadáver, nós já sabemos que ele está morto. Então, houve aí algo desnecessário, que faz com que não tenha uma boa interpretação. A escrita não ficou legal, o som não ficou legal. Eis aí a importância da coerência e da coesão. Então, diz assim, identifica o trecho problemático. Qual é o trecho problemático aí, sétimo B? Você vai dizer, professor, é quando ele botou o cadáver morto. Beleza. Diga qual a interpretação absurda que se pode extrair desse trecho. Absurdo é que o cadáver não precisaria estar morto, porque ele já é cadáver, o que se intitula morte. Qual a interpretação pretendida pelo autor? O que é que o autor quis dizer? Você acha que o autor escreveu certo? Você acha que o autor escreveu desnecessário? A informação era precisa ou desnecessária? Você vai dizer, professor, eu acho que não precisava. Não. Reescreva o trecho de forma que deixe explícita tal interpretação. Então, você vai dizer aí, o cadáver foi encontrado boiando em canal. Então, nós eliminaríamos aí o termo desnecessário, morto. Então, pronto, professora, eu compreendi que coerência e coesão é quando eu consigo ler, consigo compreender e não há termos desnecessários. No caso aí, o termo desnecessário foi a palavra morto. À frente. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É mamífero e como todos os mamíferos, só respira fora da água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. E assim que o golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina. E é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Me diga uma coisa, o que é que tem nesse texto que ficou enfadonho, que ficou cansativo? Vocês aí estão dizendo, professora, eu acho que repetiram demais a palavra golfinho. Muito bem. A palavra golfinho aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, aí ficou um texto cansativo, enfadonho. Faltou coerência e coesão. E o que fazer, professora, para que esse texto deixe de ser isso? Nós vamos usar o que de fato é a coerência e a coesão. Estabeleça a coesão do texto abaixo,
valendo-se de expressões que substituam o excesso do emprego da palavra golfinho. Utilize de expressões que, mesmo não oficiais, possam servir como substituto. Ah, professora, então quando eu estou escrevendo um texto, eu não posso estar repetindo. Eu estou falando de Maria. Aí Maria, Maria isso, Maria aquilo. Não, fica enfadonho. Então eu posso, no caso Maria, eu posso dizer a moça, eu posso dizer a jovem, eu posso dizer a dama, né, se Maria for uma jovem. E no caso golfinho, como eu poderia eliminar tantas repetições? O termo é eliminar. Quando a gente eliminar a palavra golfinho, que se repetiu de forma cansativa, nós estaremos fazendo uso de coerência e coesão textual. Nós poderíamos usar, o primeiro poderíamos usar golfinho. Depois nós poderíamos usar o mamífero. Depois nós poderíamos dizer a espécie. Depois nós poderíamos nem precisar dizer, porque nós já estamos falando dele. Então não precisa toda hora eu dizer que eu estou falando do golfinho, porque eu citei golfinho lá na primeira linha. Então, outra função da coerência e da coesão, evitar termos repetitivos. O primeiro foi evitar termo desnecessário. O segundo, termos repetitivos. Adiante. A chuva é necessária em todas as regiões do planeta, embora muitas pessoas não tenham consciência disso. A chuva é fonte de vida. De novo aqui nós vamos ter uma repetição de termo. Só que fez ponto. Aí ficou como se fosse duas orações. Mas eu posso eliminar isso. Eu não vou ler todas as frases para não ficar muito comprido. Então, reúne os segmentos de cada item, subordinado, dando a segunda sentença a palavra subordinada da primeira. Entre outras palavras, nós poderíamos dizer assim, só vou usar o exemplo do item A. A chuva é necessária em todas as regiões do planeta. Embora muitas pessoas não tenham consciência disso, ela é fonte de vida. Eu estaria aí substituindo o termo a chuva por ela. Ela fazia referência à chuva. Essa é a importante função da coerência e coesão, né? Unir orações, unir termos. Adiante. Na frase, o Brasil é um país subdesenvolvido. Dessa forma, não tem muito prestígio. Qual palavra ou expressão coesiva dá sequenciação a este enunciado? A palavra não tem prestígio, dessa forma, país ou Brasil. Pronto. O Brasil é um país subdesenvolvido. Dessa forma, não tem muito prestígio. Então, qual palavra foi usada aqui para dar uma sequência e não repetir a palavra Brasil? Sétimo B. Não tem muito prestígio, dessa forma, país ou Brasil? Acertou, sétimo B. Dessa forma, ó. O Brasil é um país subdesenvolvido, dessa forma, não tem muito prestígio. Pronto. Então, eu não repeti a palavra Brasil, porque eu usei uma sequência lógica. Eu usei o pronome ela, que faz referência, usei o pronome dessa forma, que faz referência à situação Brasil. Pronto, essa foi a nossa aula, né? Reforçando a importância, né, de coerência e de coesão, a importância disso para quando a gente for falar, não repetir tantos termos, a gente substantivar, a gente nomear outras palavras, né, sinônimos. Com isso, quando a gente evita repetição, quando a gente dá sequência, quando a gente não usa termos desnecessários, nós estamos praticando a nossa fala e a nossa escrita. E com isso, quando a gente emprega a coerência e a coesão, nós estamos nos aproximando da língua padrão, que quando a gente estuda variações linguísticas, que nós já estudamos esse ano, a gente entende que há tipos de fala para cada situação.
né? E no caso, a coerência e a coesão é para quando você for produzir um texto, quando você for elaborar uma conversa mais com pessoas que não é do seu convívio, quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai produzir um texto para competir a nível, sei lá, uma competição na escola, ou futuramente quando você for fazer uma prova de vestibular, não sei. Então hoje foi esse conteúdo, né? Depois que vocês terminarem de assistir a videoaula, terá uma atividadezinha no livro didático. Espero que vocês tenham compreendido melhor, né, sobre o conteúdo e até a próxima aula.